Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou lhe fazer uma pergunta. Você já proferiu um discurso ou ministrou uma palestra? Se não o fez, eu posso dizer que é bem difícil e requer muita preparação. Mas essa preparação, exatamente, uma das coisas que não se deve fazer na preparação é escrever um discurso ou uma palestra e decorá-la. Por que eu digo isso? Porque no momento em que você está proferindo o discurso ou ministrando a palestra, pode lhe dar um branco, você perde o fio da meada e passa ridículo. Ou então apenas uma palavra meia rebuscada que não faz muita parte do seu vocabulário e que você colocou para ficar bonito e naquele momento ela foge da sua lembrança e você chega ali, patina e termina entrando em parafuso. Mas a preparação é importante, você deve preparar ela da seguinte maneira. Primeiro, a introdução. Essa sim você pode sabê-la decor, salteado, como você quiser. Mas ela é pequena. E outra que você pode também utilizar na sua reserva mental é a finalização, ou seja, o encerramento. Agora, o conteúdo do meio, aquilo que é a essência da palestra, essa você tem que prepará-la sem decorar, em tópicos, e estudar muito, sempre saber. Se você vai fazer uma palestra de meia hora, você deve ter conteúdo para falar uma hora. Se você vai dar uma palestra de uma hora, deverá ter o conteúdo para 2 horas. E isso lhe causa tranquilidade. Conhecimento é tudo que você precisa. Mas eu vou lhe dar alguns exemplos que eu sempre utilizei na introdução de alguma palestra, algum discurso. Então, um que me vem na memória agora, que eu não sei de onde eu captei ele, sei que não é da minha lavra, devo ter visto em alguma outra palestra ou lido em algum lugar, não lembro, mas diz o seguinte: certa vez, na velha Roma, onde os cristãos eram jogados na arena para ser comido pelas feras, o Coliseu, o arena em si, repleta de gentes ávidas para um espetáculo grotesco. Um homem se acotovelava sobre a murada, esperando que a jaula fosse aberta e a fera fosse solta. No momento em que a jaula abriu e a fera avançou para o meio da arena, olhando para todos os lados em busca da presa, o homem correu, agarrou a fera pelo pescoço e murmurou-lhe algo ao ouvido. A fera, cabisbaixa, voltou para a jaula. Querem saber o que o homem disse à fera? Que após o banquete haveria discursos. É claro que essa introdução você poderá usá-la quando você vai falar após um banquete. Evidentemente, em muitos lugares, principalmente em festas de fim de ano, todo mundo come, todo mundo bebe e depois alguém pega uma garrafinha, bate nela. Agora nós vamos ver, né, o senhor fulano de tal proferir uma palestra, proferir um discurso, ou falar alguma coisa para vocês e tal. Então aí começam os discursos a acontecerem, né?
Então, esse aí é um chavão que eu sempre uso. Outro também é o encerramento. O encerramento é muito importante também. E eu, certa vez, usei o seguinte encerramento. Antes que as pessoas comecem a fazer perguntas, eu vou lhes contar uma história. Certa vez, um professor que andava itinerante em cidade em cidade, proferindo a mesma palestra sempre, e ele era acompanhado pelo seu motorista há mais de 15 anos, que sempre ficava no fundo do auditório ouvindo a palestra do professor. Certo dia, marcado para as 9 horas da manhã, a palestra, o professor às 8 chamou o motorista e disse: olha, vai lá, suspende a palestra que eu estou com um processo diarreico e eu não vou conseguir. O motorista disse: professor, eu posso dar a palestra para o senhor, porque agora já todo mundo já está praticamente lá, são 8 horas, 1 hora para a palestra, já muita gente já chegou. Mas como? Você vai dar a minha palestra? Mas como? Não, professor, faz mais de 15 anos que eu sempre assisto a sua palestra, eu sei ela decora e salteado, até as vírgulas, tudo eu sei. Até as perguntas que o pessoal faz, as respostas que o senhor dá sempre. Então, eu vou lá e dou a palestra, o senhor fica lá no fundo, quando quiser ir no sanitário você vai. Não é possível, não, é possível, tá, ok, então tá, então vamos lá. Aí trocaram de roupa, o motorista se arrumou como professor e o professor ficou como motorista, então eles foram. Chegou lá, o professor sentou lá no fundo do auditório e o motorista foi lá e deu a palestra, que não perdeu nada para a palestra do professor, tudo. Mas, no final, veio a hora daquela que ele se colocou à disposição para perguntas, e fizeram perguntas, ele respondeu e tal, mas de repente um gaiato lá chegou e lascou uma pergunta daquelas bem cabeluda. E aí o motorista, essa não sabia responder, mas se articulou e disse: como é o seu nome? Eu sou fulano de tal, o senhor é da onde? Eu sou de tal cidade e tal. Muito bem, a sua pergunta é tão simples, a resposta, que eu vou permitir que o meu motorista que está sentado ali no fundo lhe dê a resposta. Então, esse chavão também eu já usei, já contei essa história várias vezes, em várias palestras, vários discursos que eu dei. Ok? Tudo bem. Muito obrigado.